Boa tarde. Esperamos que depois de um almoço que nós tivemos, todo mundo esteja bem, depois da sacudida que a Bibiana deu em todos nós vamos passar à continuação das nossas tarefas nesta tarde. Um lembrete aqui muito interessante no Evangelho. 3 linhas. Jesus estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Isso está no Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Então vamos sintonizar a nossa mente agora à tarde nas vibrações de Jesus, que os mentores espirituais possam continuar conosco, inspirando a nossa companheira para os trabalhos desta tarde, que versa sobre autismo e Alzheimer, dentro do quadro de diferenças que nós estamos estudando. A nossa palestrante da agora, eu aprendi a falar o nome dela, porque eu estava falando errado. Viviane Moraes, não é Viviane. É Viviane Moraes, médica neurologista, e pertence ao grupo Espírita Fraternidade. É uma casa de muito trabalho também. Então nós vamos passar já a palavra para a doutora Viviane, a fim de que continuemos os nossos assuntos. Fica à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu estava de plantão agora de manhã e vim correndo para não atrasar. Cheguei aqui, quando eu vi vocês dançando, cantando, eu me senti tão bem. Falei, gente, será que eu morri? Eu estou no céu? Aí todo mundo rindo, brincando, e essa voz angelical, né? Eu falei, não, eu acho que eu cheguei no nosso lar. Pretensão, né? Bom, pessoal, eu agradeço muito o convite da casa, o convite tão carinhoso que o Fábio me fez para vir participar com vocês nesse momento de aprendizado em que a gente compartilha os nossos conhecimentos sempre à luz da doutrina espírita. Então, esse DR aí na frente do meu nome significa muito pouco. O que a gente vem fazer aqui mesmo é compartilhar com os irmãos para que a gente se torne sempre pessoas melhores no cuidado com o nosso irmão, que muitas vezes necessita mais do que nós. E hoje o desafio é grande. Nós vamos falar sobre 2 situações que às vezes a gente pensa assim, nossa, na neurologia são situações tão diversas, mas no espiritismo nem tanto. E a gente vai descobrir isso desenvolvendo esse raciocínio com vocês. É lógico que o meu vício de ser doutora acaba trazendo algum momento inicial um pouco mais técnico, para que vocês entendam do tema, e depois a gente passa para a reflexão à luz da doutrina espírita, tá bom? Ok, então começando das crianças, né? O autismo. Às vezes a gente tem um tabu muito grande, entende muito pouco dessa situação. Ela é uma situação que a gente, muitas escolas não gostam de classificar como doença. Trata-se de um transtorno comportamental e não uma doença, porque ela não progride, ela se instala, né, e uma vez instalada, ela não tem uma progressão. O indivíduo pode apresentar, vez por outra, alguma piora, determinada muito mais pelo contexto em que ele está, do que propriamente por um agravamento da situação,
né? Mas é um transtorno comportamental. E a gente tem, hoje, a gente chama muito mais do que autismo, a gente chama de transtorno do espectro autista. Então, essa sigla é muito usada hoje, que é o TEA. Às vezes a gente vai ao médico e ele fala, é TEA, né? Então a gente agora já vai entender que trata-se do transtorno do espectro autista. E é um transtorno do desenvolvimento do neuroeixo. Então o neuroeixo, ele acaba sendo comprometido. Essa é uma doença ou uma situação, um transtorno comportamental funcional. Se a gente faz exames na criança, nem sempre a gente detecta essa alteração. Então é muito mais uma alteração que a gente consegue detectar através de testes do que propriamente exames de imagem, exames funcionais. Então, é preciso que tenha realmente um grupo comprometido com esse diagnóstico, um grupo que saiba o que está fazendo, né? E o principal é que a gente percebe o comprometimento em 3 áreas básicas. E como é uma doença um transtorno, desculpa, não sei porque que eu estou repetindo doença toda hora, mas como é um transtorno comportamental, a gente começa a detectar esse transtorno logo no início. Então, a maioria dos autistas, eles começam a se mostrar autistas já quando nascem. Mas, principalmente, vai haver um comprometimento em 3 funções básicas, e essas funções são principalmente sociais. Então, a criança passa a ter uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de socialização, que muitas vezes eu coloquei em vermelho, porque muitas vezes é o comprometimento maior do indivíduo, e uma dificuldade no comportamento. Então, essas 3 vertentes são as vertentes mais comprometidas. Ok, obrigada, Fábio. E a gente classifica o autismo, ou o transtorno do espectro autista, em 3 formas principais. Eu resolvi não trazer muitas definições científicas para não comprometer a capacidade de entendimento de vocês. Então, a gente, normalmente, esse tipo de classificação não é o tipo de classificação que vocês vão encontrar, por exemplo, num congresso. Né, os neurologistas vão trazer uma classificação um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais científica. Mas que, para a gente entender, nós da sociedade entendermos, fica fácil a gente entender que tem manifestações leves, manifestações moderadas e manifestações graves. Então, a gente se lembrando daqueles 3 níveis de comprometimento do comportamento humano, e a gente trazendo para essas formas de manifestação, então a gente consegue entender melhor. Então, o autismo leve, ou o transtorno leve, é aquela criança que tem algum problema na comunicação, que os pais percebem um problema na comunicação, mas ela não se compromete com relação ao dia a dia. Então, existe um tipo de TEA que a gente chama de Asperger, que eu não sei se vocês já viram, mas que a gente tem alguns representantes que são importantes, e aí, a hora que eu falar, todo mundo vai saber. Então, todo mundo conhece o jogador, o Messi, né? O Messi é um autista Asperger. Então, é fácil da gente encontrar Aspergers pelo mundo. Então, a gente vê que é uma pessoa que tem até um engajamento social, mas ela tem uma certa pobreza de interação. Não sei se vocês já perceberam, o Messi, ele entra no campo, né, ele não olha para o lado, ele vai lá, joga o melhor que ele pode, porque ele é espetacular nisso, e isso é uma característica autista, né? Às vezes eles afunilam a concentração para uma coisa só, mas essa coisa só eles fazem com maestria. Então, isso é uma característica do autista leve. Então, ele tem esse comprometimento, mas não é um comprometimento muito visível. E, muitas vezes, as pessoas tendem a não diagnosticá-lo como Asperger. E aí, vou me permitir contar uma historinha para vocês. Eu tenho uma sobrinha Asperger. E eu fiz o diagnóstico da minha sobrinha aos 19 anos. Então, ela passou toda a infância
com um comportamento que a gente julgava um comportamento seletivo demais, mas a gente não conseguia chegar a esse diagnóstico. E um dia eu estava num congresso no Rio de Janeiro e assisti uma palestra fantástica de um neuropediatra e só então eu fechei o diagnóstico da minha sobrinha. Então, eles vivem muito bem e a gente muitas vezes tem dificuldade porque a gente não quer, principalmente, estigmatizar. A gente não quer estabelecer rótulos. E aí a gente, claro, quando é na família da gente, a gente pratica a negação, né? E aí a gente finge que não está vendo. Mas, de toda maneira, também não faz tanta diferença, né, o fato de não ser diagnosticado. Talvez até para esse paciente se sentir mais tranquilo com relação a essa diferença que ele sente com relação à sociedade, o rótulo de Asperger seja importante. Mas, fora isso, tem pouca importância para a sociedade em geral, né? Agora, já o espectro moderado já é um espectro com um pouco mais de comprometimento. A criança aqui pode apresentar, e usualmente apresenta, transtorno de linguagem. Então, ela tem uma linguagem pobre, ela forma poucas frases, as frases são pobres de palavras, ela usa muito mais vocábulos e gestos para se comunicar. E, principalmente, então, a gente vê no transtorno de espectro moderado, esse comprometimento da fala. E aí já é mais fácil para os pais identificarem que existe um problema de comunicação. Então, fica mais fácil o diagnóstico desse transtorno quando de moderado a severo. Quando o transtorno é severo, aí sim, aí a gente já está num nível muito mais sério, né? Então, a pessoa tem problemas para se expressar, ela tem comprometimento cognitivo, né? Então, as habilidades cognitivas estão baixas. O que significa isso? Quando a gente fala que tem um discreto retardo mental. Então, nesse caso aqui, você já percebe um retardo um pouco, é porque a gente não gosta também dessa palavra, por isso que a gente fala de déficit cognitivo. Mas para que vocês entendam, então, um retardo mental um pouco mais acentuado, ela tem um comportamento inflexível, então não é uma criança que se adapta às mudanças, então ela tem um comportamento um pouco mais rígido, já tende ao isolamento. Então, a criança moderada, ela tende ao isolamento por ela não conseguir conversar, mas ela interage se for necessário ou se as pessoas se preocuparem em incluí-la. Já no grau severo, ela é inflexível com relação a essa interação social. Então, ela fica mais isolada mesmo. E aí, a gente já faz um diagnóstico um pouco mais fácil, mais preciso e, principalmente, mais precoce, o que ajuda a criança sobremaneira. Então, para que vocês entendam, eu vou usar só essa divisão, essa classificação, tá certo? Ok. E o que a gente percebe, então, na criança, que seriam, a gente chama isso na medicina de red flag, quer dizer, bandeira vermelha. Então, bandeira vermelha indica, eu estou achando alguma coisa que está sugerindo que eu tenha uma alteração e, por isso, eu vou prestar mais atenção. Então, é uma criança, um bebezinho, vejam que quando o bebê a gente já poderia perceber uma dificuldade desse bebê na amamentação interagir com a mãe. Nós que somos mães, sabemos que quando a gente põe o peito na boca do neném, ele olha apaixonadamente para a gente. E isso é uma delícia, né? Então a gente fica naquele namoro na hora que a gente está amamentando. E aí essa criança, ela normalmente não consegue fixar o olhar na mãe. Então, é um primeiro sinal de alerta. O segundo sinal de alerta é o fato de não conseguir olhar nos olhos das pessoas. Então, a criança vai ficando um pouquinho mais velha, mas mesmo assim ainda bebezinho, né? O bebê fixa os olhos em quem está brincando com ele, né? O bebê interage. E aí a gente vê que o bebê com transtorno do espectro autista não consegue fazer essa fixação do olhar. Então, a gente percebe que é um neném que está sempre olhando para cima ou para os lados.
Tá certo? A terceira coisa que a gente vê é que a criança, a partir do momento que ela já está mais desenvolvida, ela tem dificuldade para interagir socialmente. Então, é muito nítido quando você vai a uma creche, por exemplo, e você vê aquela criança sentadinha no canto. Ela não está infeliz. Às vezes a gente tende a achar que é infelicidade. Né, que ela está tristinha, às vezes quem cuida vai lá e fala, o que você tem, meu bem, que você está tristinha? Não tem nada, é uma preferência dela, ela gosta de brincar sozinha. Então, uma criança um pouco mais velha. E a outra coisa que chama muita atenção também, essa criança não tem o hábito de responder quando o seu nome é chamado. Então, você chama a criança pelo nome, ela não se vira para você, mesmo sabendo que está sendo chamada. Não interessa para ela responder, certo? Então, é uma coisa muito interessante também da gente perceber. E aí vocês me dizem assim, é sempre assim? Por incrível que pareça, sim. O comportamento autista é, via de regra, quase 100% obedecendo esse tipo de evolução. A criança vai ficando um pouco mais velha, e principalmente quando ela já consegue definir cores, brinquedos, né, preferências dela, o que se percebe é que essa criança é extremamente organizada e metódica. Então, os brinquedos vermelhos ficarão numa filinha, os amarelos noutra filinha, os branquinhos noutra filinha. Ela sempre vai organizar suas coisas. As roupas no guarda-roupa tendem a obedecer também essa ordem de cores, e ela faz isso sozinha. Ela não precisa que ninguém oriente. Então, ela vai se organizando. E aí ela organiza as coisas em casa também. Se ela achar, por exemplo, os enfeites da mesa, se ela achar que eles têm que ter uma ordem, ela vai lá e vai colocar a ordem nos enfeites. Por tamanho, né, pela preferência dela, pelo jeito que ela achar, ela encontra uma lógica. E nessa lógica ela se organiza. Então isso é muito frequente. Ela vai ter esse comportamento repetitivo. A outra coisa é que eles têm fascinação pelo movimento redondo. Então tudo aquilo que gira fascina o autista. E aí ele fica realmente, se você der ali na figurinha um catavento, né? Se você der o catavento para o autista, ele vai passar 3 horas soprando, fazendo o catavento virar, e ele fica ali entretido com aquele movimento. Então, eles adoram um movimento circular. Em segundo lugar, eles adoram o movimento de pêndulo. Então, tudo aquilo que balança também. Por isso, eles são capazes de sentar num balanço e lá ficar nesse balanço horas e horas seguidas. E eles estão bem. O importante é que a gente entenda que, mesmo com tudo isso, eles estão bem, eles estão felizes, tá? São crianças que também podem apresentar movimentos corporais repetitivos. E aí eles adotam essa coisa, é muito frequente eles estarem sentadinhos com as perninhas cruzadas e balançar o tronco para frente e para trás. Então isso é muito frequente, não é em todo autista, mas o autista já de moderado a severo, ele tende a ter esse movimento corporal repetitivo. Alguns, quando muito severo, fazem movimentos mais bruscos e tendem também a uma situação de automutilação. Porque como eles não reconhecem a dor como um sentimento, como a gente reconhece, muitas vezes eles se mutilam porque aquela dor faz com que eles se sintam dentro do próprio corpo. Então, eles tendem a se estimular pela dor para poder se sentir pertencente àquele corpo onde eles estão. Tá certo? Bom, em vez de pedir as coisas, eles tendem a levar as pessoas aonde eles querem. Então, ele quer água, ele não vai verbalizar água. Ele vai, no máximo, e pega a mãe pela mão e leva no filtro. Que aí a mãe vai entender que ele quer água. E isso todos. Desde as manifestações mais suaves às manifestações mais graves, eles têm essa tendência de não verbalizar.
Então, muitas vezes eles usam apenas uma vogal ou um fonema e assim eles pedem. Só que aí o que acontece? Quando ele é pequenininho, não só ele, todas as crianças fazem isso, né? À medida que vai crescendo, as outras crianças abandonam esse comportamento por conseguirem falar palavras completas e eles não. Eles persistem nesse comportamento de verbalizar apenas sons. E por último, né, que está escrito ali, eles não acompanham acontecimentos à sua volta. Então é uma outra coisa frequente. O mundo está caindo, acabando, e ele está completamente alheio aos acontecimentos. Então, isso é uma coisa que eu percebia muito na minha sobrinha. Às vezes, a gente estava numa festa, conversando, cantando, e ela estava sempre quietinha num canto. Então, a gente percebia isso, mas a gente achava que ela era mais depressiva do que a gente percebia verdadeiramente o traço autista. Ok, ainda dentro do transtorno, para a gente entender melhor, né? Então, a gente coloca agrupado nos tipos de comprometimento. Isso não significa que você tem um autista amarelinho, um autista verdinho. Não, você vai ter um mix de características. Então, do ponto de vista de interação social, o autista tem dificuldade para manter o contato visual, reconhecer expressões faciais. Você pode fazer uma expressão de dor, expressão de tristeza, ele não vai se importar com isso. Expressar emoções e fazer amigos. Então, esse é o comprometimento de interação social que um autista tem. Na comunicação, ele vai usar a linguagem de maneira inadequada. E essa maneira inadequada ele tem a repetição de palavras, porque ele tem um vocabulário pobre, certo? Ele tem bloqueio para começar o diálogo, ele evita, ou ele tem um bloqueio para manter o diálogo. Então, ele responde rapidamente e aí ele já se desligou da conversa. Então, isso é clássico no quesito comunicação. O outro tipo de comprometimento é o do comportamento, como a gente já falou, né? Então, ele tem manias de catalogar as coisas por cor, ou por tamanho, ou por formato, né? Ele tem essas manias. Ele tem um apego excessivo a rotinas. Se você disser, toda vez que eu vou falar de autismo, eu vou me lembrando da minha sobrinha, porque ela era um autista tão visível, né? E eu ficava assim, por que eu não pensei nisso? Então, ela colocou o aparelho nos dentinhos, e o dentista deu para ela um colarzinho com a capinha de colocar o aparelho. Mas os meninos não usam isso, né? Ela pôs no pescoço, então ela tirava o aparelho, colocava na capinha. Tirava da capinha, punha na boca. Tirava da boca, punha na capinha. Então, é uma rotina. Para eles, só serve se for desse jeito. Então, a escova de dente dele fica no lugar certo. Não tente mudar. O travesseiro fica no lugar certo. Se você disser que um jogo de lençol é dele, mas um jogo de toalha, ninguém pode usar na casa, porque é dele. Então, ele tem esse apego às rotinas, apego a coisas específicas e tem uma capacidade de imaginação restrita. E aí, o que eu falei? Não é que ele não é inteligente, é que ele restringe. Então, dentro de uma coisa só, ele desenvolve maravilhosamente bem, mas ele não abre o leque. Ele não tem essa capacidade de abrir o leque, tá certo? E, por último, é uma criança com uma sensibilidade sensorial diferente da gente. Então, essa criança com transtorno do espectro autista, ela jamais chegaria aqui na dinâmica que vocês estavam, cantando e se abraçando. Isso para ela não existe. Ela tem dificuldade com o toque, ela tem dificuldade com a manifestação amorosa. Então, ela é do tipo que bate nas suas costas 2 tapinhas e mais nada. E ela evita que você encoste nela também. Ela não gosta do toque. Então, essa sensibilidade sensorial que nós brasileiros adoramos, né, o latino em geral, ela é muito mais europeia, né? Ela mantém distância.
tá certo? Bom, e aí a pergunta que não quer calar, ainda tecnicamente na nossa palestra, né? O autismo tem cura? Não. Como eu disse para vocês, não é uma doença. Então, se não é uma doença, não existe uma forma de curar. O que a gente busca? O tratamento. E o que busca o tratamento? Esse tratamento visa amenizar a sintomatologia e proporcionar a essa criança uma melhor qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida dentro desse processo que vocês estão hoje aqui aprendendo junto, né? Nós estamos aprendendo juntos, que chama-se inclusão. Então, é exatamente isso que a sociedade hoje, como um todo, visa para essas crianças. A inclusão. E saber que um tratamento para uma criança com TEA é multidisciplinar. Não existe só o neurologista, o neuroped, na verdade. Não existe só o neurologista, não existe só o terapeuta, não existe só a professora. Nada disso. É uma interação. Muitas vezes, quando a alteração é mais intensa, né, naquela qualidade do severo, moderado a severo, a gente precisa de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e outras pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, é uma criança que demanda muitos cuidados, muito afeto, né, para que ela possa se desenvolver. E muita compreensão, acima de tudo. Os objetivos prioritários de um tratamento, quando a gente elege um tratamento de TEA, e isso daqui é uma cartilha do autismo, tá, que eu trouxe para vocês. Então, os objetivos, eles são traçados para os serviços que lidam com crianças com essa alteração. Então, quais serviços são esses? As escolas com ensino especial, as escolas normais com inclusão de pessoas com necessidades especiais e as instituições mesmo de reabilitação, como a APAE, o CRER e outras tantas que nós temos, né? Então, a gente busca desenvolver na criança a comunicação espontânea e funcional. Então, a gente busca estimular essa criança. Sempre a gente cumpre as instruções sociais, lembrando que o contexto é diferente. Então, a gente inclui essa criança à medida do possível, à medida que ela autoriza a sua inclusão. A gente vai estimular nessa criança a capacidade de interagir, as suas habilidades, as habilidades que ela tem, e a capacidade de compartilhar, que é difícil para eles, né? Eles têm dificuldade em compartilhar. E aí, uma vez eu atendi no meu consultório uma mãe com uma criança, uma mocinha já, com transtorno com TEA, e aí a mãe disse para mim: o que eu faço? O que eu faço? Porque na escola ela não quer mais ir. E eu disse para ela: olha, seguindo as orientações, veja o que ela gosta e desenvolva no que ela gosta. Né? Não adianta você ficar querendo que essa criança estude para se transformar numa profissão complicada. Mas a minha sobrinha, por exemplo, ela fez matemática, porque o autista vai maravilhosamente bem na matemática. Então, ela fez faculdade de matemática. E ela dá aula e ela se desenvolveu maravilhosamente bem. Casou. Então, é uma coisa interessante. Você tem que respeitar aquela limitação e entender que dentro daquela limitação, essa criança vai deslanchar. Então, perceber aonde é que ela tem aptidão e desenvolva a aptidão. O Messi conseguiu jogar futebol e não só jogar futebol, como se tornar um dos maiores jogadores que o mundo já teve. Né? Então, é isso. A gente percebe a aptidão da criança e desenvolve. A criança, eu já vi quem faz esculturas maravilhosamente bem, pinturas. A maioria dos pintores tinha alguma coisa de autismo, né? Esses grandes nomes da pintura, eles eram isolados socialmente, né? Então tinha todo esse comprometimento do comportamento deles, que à época talvez não tivesse diagnóstico, e agora olhando a gente percebe, será que era isso? Né?
Então, é uma coisa que a gente pode fazer. Generalizar atitudes nos diferentes contextos. O que significa isso? A criança com o TEA, ela tem uma família. Nessa família existem outras crianças. Essas outras crianças fizeram uma arte. Ela estava junto, ela merece o castigo como todas as outras. Nada de passar a mão na cabeça para transformar essa criança num monstrinho. Tá certo? Ela ouve não como todas as outras. E ela é mais sensível ao não do que as outras. Por incrível que pareça, ela é mais obediente quando ela entende o que está acontecendo, né? E desenvolver comportamentos positivos em momentos de instabilidade emocional, porque essas crianças têm uma instabilidade emocional importante. Então, a gente desenvolve comportamentos positivos para que essa criança não se sinta descontextualizada. Por quê? Se de repente ela se sentir, ela se fecha no mundo dela, ninguém conversa mais. Então, ao mesmo tempo que a gente educa, a gente acolhe e a gente respeita. Porque aí sim, a criança vai se desenvolver. Tá certo? Então, é isso. Tentar não mudar muito de rotina, porque, como eu disse, eles têm uma rotina extremamente fixa, e eles têm pouca flexibilidade para mudança, então a gente adapta os nossos lares a essa tentativa de não se modificar demais a rotina. Ok? Certo. Então, do ponto de vista técnico, a gente fez um apanhado geral do autismo. E agora nós vamos do mamando para o caducando, né? Então, agora nós vamos para o Alzheimer. E aí, depois a gente vai fazer uma ligação entre os dois, para a gente entender por que esses dois temas vieram juntos. Tá? Então, o que é o Alzheimer? Então, a gente fala bem assim, Alzheimer, né? A gente vai no supermercado e ninguém fala para você assim, compra uma palha de aço. Não, todo mundo fala assim, compra um bombril. Todo mundo sabe o que é um bombril? A mesma coisa aconteceu com essa palavrinha aí, Alzheimer. Então, existem vários tipos de quadros demenciais. Só que as pessoas tendem a chamar tudo de Alzheimer. E acaba que, de uma maneira ou de outra, o comportamento é o mesmo. O que a gente precisa entender é que o Alzheimer é uma doença genética. Então, é uma doença de transmissão. E ela está numa família. Portanto, se eu bebo a vida inteira, cachaça a vida inteira, eu vou desenvolver uma demência por abuso de álcool. Se eu tomo remédio para dormir a vida inteira, eu posso desenvolver um quadro demencial por causa do remédio para dormir. Se eu tenho hipertensão e não me preocupo em controlar essa hipertensão, eu posso desenvolver um quadro demencial vascular e não é Alzheimer. Mas as pessoas chamam tudo de Alzheimer. O tratamento é basicamente o mesmo, retirando-se, lógico, o controle das causas. Mas o tratamento do quadro demencial é realmente muito parecido, salvo algumas raríssimas exceções. Então, o pessoal chama de Alzheimer. Mas, basicamente, então, eu vou generalizar minha palestra um pouco mais para que a gente entenda as demências em geral. Tá certo? Então, são doenças que vão pegar o cérebro de um indivíduo normal e envelhecer esse cérebro num tempo infinitamente menor do que seria o tempo do envelhecimento natural. E aí, a gente chama isso de deterioração das funções cerebrais, acarretando, assim, uma perda das funções principais do comportamento. Só que, como a gente já está mais velho, muitas vezes a gente já está cheio de mania e ninguém se importa. Todo mundo diz que o velhinho caducou, né? E, na verdade, ele está demonstrando que ele tem alterações comportamentais e nem sempre a gente usa a bandeirinha vermelha para perceber. Então, o que a gente percebe principalmente é quando a memória vai embora. Porque aí você fala, meu Deus do céu, minha memória está ruim demais, eu não lembro de nada. E a minha mãe pergunta a mesma coisa 100 vezes no dia para mim, eu não aguento mais. Ela pergunta e ela pergunta e ela pergunta e parece que eu não falei a resposta. Aí sim, aí já começou a aparecer
que tem alguma coisa errada, né? Mas às vezes o sinal de alerta aconteceu muito antes e a gente não percebeu porque a gente justifica a caduquice dos nossos idosos, né? E aí, com o passar do tempo, ele vai perdendo outras funções cognitivas importantes, a linguagem é perdida, a capacidade de controlar xixi, cocô, alimentação. Então, ele vai perdendo essas funções que são as nossas funções vitais. E aí sim, aí a gente já tem um indivíduo bastante comprometido. Ok. Quando é então que eu vou desconfiar que eu estou convivendo com um idoso que está apresentando algum traço de demência? Então, principalmente, o prejuízo da memória é o que chama mais atenção, mas aí a gente tem que caracterizar esse prejuízo de memória. Porque não é todo, né? Todos nós que vivemos no Brasil, com o excesso de preocupações que a gente tem, com o excesso de estímulo e informações que a gente tem na era digital, o nosso cérebro, gente, apesar de ser uma máquina perfeita, não tem a capacidade de fixar muitas informações ao mesmo tempo. Então, esse é um estudo já repetido infinitas vezes. Se você colocar um ser humano normal em frente a 10 telas de televisão e em cada tela projetar um canal diferente, esse ser humano normal, de idade aí entre seus 30 e 45 anos, vai ser capaz de te contar 2 ou 3 imagens. As outras ele vê, mas quando ele fixa a atenção em outras, ele perde porque ele não fixou na memória. E outra coisa, aqui tem muitos que não vão saber o que eu estou falando, mas muitos também vão saber. Então, na nossa época, que a gente escutava música no LP. Vocês lembram do disco de vinil? Então, para gravar um som... Não é todo mundo que lembra, tá? Tudo bem, eu lembro. Então, para gravar um disco e formar os sons, umas agulhas eram utilizadas e conforme a profundidade da agulha, produzia o som no vinil. O nosso cérebro é a mesma coisa. Conforme o traço de memória, ele é aprofundado. Então, o meu endereço de uma casa que eu moro há 30 anos, eu revejo esse endereço diariamente. Então, é um endereço que eu tenho dificuldade para me esquecer. Por quê? Porque ele está gravado. Agora, um recado que alguém me passa, quando eu estou vendo que o cachorro comeu a almofada e os meninos estão gritando do meu lado, é naturalíssimo que o meu cérebro não aprofunde o traço de memória. E aí eu vou esquecer do recado. Isso significa que eu estou doente? Não, isso significa que eu estou tentando prestar atenção em mais coisa do que eu dou conta. Então, nós mulheres que cuidamos dos meninos, fazemos café, atendemos o telefone, passamos a roupa, né? Esse excesso de coisas faz com que a gente não aprofunde os nossos traços de memória. Espera aí, vou te interromper um segundo. Aí, tá vendo? Eu vou interromper ela um segundo. O doutor e a senhora me deixou mais velha que o disco de vinil, gente. Por favor, não. É Viviane e você, tá? Então, ainda bem, né? Então, já entendeu que você não tem Alzheimer, graças a Deus. Então, gente, é muito comum. Então, o prejuízo principal da memória do indivíduo com quadros demenciais é aquela memória recente que é perdida primeiro. Então, são coisas que começam a acontecer na minha vida agora e das quais eu não consigo me lembrar. Depois, com o passar do tempo, a memória antiga é comprometida. Então, é comum a gente ver os pacientes portadores de Alzheimer ou outras demências que começam a se esquecer das pessoas novas na vida deles. Mas as pessoas antigas, eles se lembram. Então, a gente tem muitas pessoas que a gente conhece que cantam músicas antigas.
Ele está completamente comprometido, mas você solta aí um menino da porteira e ele canta a letra inteirinha. Mas agora ele não consegue se lembrar do que está acontecendo com ele. Tá certo? Então, esse prejuízo da memória é um prejuízo bastante característico, não é toda perda de memória que é quadro demencial, e isso traz realmente um alívio para todo mundo quando vê essa informação. A outra coisa que a gente tem é que esse idoso com o quadro demencial, ele tende a se isolar socialmente, mas não é porque ele quer. É porque, como ele tem dificuldade para se comunicar, ele fica com preguiça, muitas vezes, ou a dificuldade é tanta que ele perde a animação para tentar estabelecer um diálogo. Então, como isso acontece, ele pergunta uma vez para você, quem é fulano? Você responde. A segunda vez, você já não responde mais com o mesmo carinho. Na terceira vez, você diz, mãe, você já me perguntou isso 3 vezes. Aí o que ele faz? Entra no casulinho dele e fala, não vou ficar dando trabalho, mas eu não consigo saber quem é a pessoa, eu não me lembro. Então ele teria que perguntar 100 vezes. E a gente, como filhos, teríamos que responder a 100. Porque quando a gente era pequenininho e a gente falava, mãe, por quê? Ela respondia. Aí a gente falava, mas por quê? Ela respondia de novo. E a gente falava de novo, mas por quê? Mais uma vez ela respondia. Talvez ela não tivesse a preguiça que a gente tem, né? Com a pressa que a gente tem de resolver a vida. Então, muitas vezes ele tende a se isolar socialmente por isso. Já não consegue mais planejar a própria vida. Então é comum que o idoso com quadros demenciais não consiga mais gerir a sua parte financeira, ele já não consegue mais trabalhar, né? Ele tem dificuldade, inclusive, com a gestão da própria casa. Então, às vezes, a mulher com o quadro demencial, ela tem dificuldade de transitar na casa dela, uma faxina que ela fazia tranquilamente, de repente ela não sabe mais por onde começar. Então, são coisas que acontecem. Ele fica confuso no tempo e no espaço. Então, você pergunta em que ano nós estamos, ele não sabe. Às vezes, ele sabe precisar assim, 24 de outubro é o quê? Aniversário de Goiânia. Mas ele não consegue entender que ele está próximo do dia 24 de outubro. Ele sabe por quê. Ele tem 70, 77 anos e o aniversário de Goiânia ele comemorou todos os anos. Então, essa data ele não esquece. Mas daí a ele contextualizar que essa data está próxima, ele já não consegue. Né? Então, essa dificuldade de planejamento é comum e essa confusão com relação ao tempo e ao espaço também é. Eles se perdem dentro da própria casa, eles se perdem no quarteirão. É por isso que a gente deve ter vizinhos, bons vizinhos, né? Que acham o velhinho fujão, que ele foge mesmo, e traz de volta para casa, né, com todo carinho, para que ele não sofra nenhum tipo de agressão ou de intimidação. Ele perde objetos e, portanto, a casa deve ser muito adaptada, porque é muito frequente a gente encontrar a chave dentro do açucareiro. É muito comum isso. Então, a gente estabelece uma rotina, pendura lá o ganchinho para pendurar a chave. Uma vez que ele vê isso, ele sabe que ali é o lugar de pendurar a chave. Você elege uma gaveta de documentos, que uma vez que o documento está ali dentro da gaveta, tanto ele vai conseguir achar, quanto você vai conseguir controlar a vidinha dele. Senão esse documento vai se perder para sempre. Ninguém acha. Parece que eles atravessam um portal, né? Igual a meia dentro da máquina de lavar roupa, né? A meia atravessa um portal, eu não tenho dúvida. Eu coloco um par e quando eu tiro da máquina de lavar só tem um pé. Então tem um portal dentro da máquina de lavar. Então a mesma coisa acontece com os documentos das pessoas. Elas guardam num lugar que nunca mais ninguém encontra. E é por isso que a gente precisa desse método dentro da casa de um idoso com essas alterações. Ele não se concentra e, portanto, não adianta você botar ele na frente de uma televisão para ele assistir um programa, porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir assistir um filme. Ele assiste vídeos curtos, mas um filme inteiro de 2 horas ele não vai conseguir assistir. Ele não tem a capacidade de se concentrar. Ele tem muita alteração do humor e essas alterações vão desde a alegria excessiva até a depressão e passa muitas vezes pela agressividade. Essa agressividade é extremamente frequente,
tá? E, como eu tinha falado, a dificuldade de realizar tarefas cotidianas. Então, não deem um dinheiro para ele trazer o troco, porque se alguém quiser fazer algum tipo de maldade, vai fazer. Ele não dá conta de saber qual é o troco. Tá certo? Então, ou você dá o dinheiro inteiro para ele comprar o pão, e é legal que ele vá comprar o pão, mas você dá o dinheiro trocadinho, de maneira que ele não fique nervoso com relação a saber ou não sobre esse troco. Tá bom? Bom, fatores de risco. A gente não tem a causa. A medicina não descobriu a causa, mas já descobriu que algumas coisas contribuem enormemente para os quadros demenciais. Então, uma idade acima de 65 anos, fazendo uma ressalva que o Alzheimer é acima de 80, tá bom? O que deixa a gente mais tranquilo, né? Nós ainda temos uma jornada aí pela frente, né? Alterações de sono. Então, você tem que dormir bem, é preciso dormir bem para que o seu cérebro descanse e para que o seu cérebro se desenvolva corretamente. O histórico familiar, como eu falei, principalmente para o Alzheimer. Pacientes que têm muito traumatismo no crânio, eu não sei se vocês se lembram, eu tentei tanto me lembrar o nome de um pugilista que ficou demenciado. O Maguila parece que também ficou demenciado, eu não tenho certeza, mas tinha um antigamente que era famosíssimo. E ele foi uma coisa assim, ele desceu barranco abaixo muito rápido. Então ele tomava muitos socos na cabeça e essa repetição de traumatismos leva, infelizmente. Então o pessoal que tem aí adepto a esses negócios de ficar batendo, né, principalmente os que batem muito na cabeça, cuidado. A tendência a fazer um quadro demencial é grande. Depois a gente tem os hipertensos, aqueles hipertensos que não se preocupam em controlar a hipertensão, então fica um aviso para eles, o quadro demencial vascular acontece mesmo e é irreversível, não adianta tentar controlar a pressão depois que começaram os sintomas. E por último, tabagismo, né? Então o tabagismo, a gente já entendeu que o tabagismo não serve para nada. E vejam, cigarro eletrônico é a mesma coisa, tá? Não vem com essa de cigarro eletrônico não faz mal. Faz muito mal. E alguns cigarros eletrônicos, conforme o tipo de incenso que tem dentro deles, né? Porque vocês sabem que tem uma essência ali dentro. Conforme o tipo de essência, o prejuízo é infinitamente maior. Então, para a gente prestar atenção, a gente também divide esse quadro em leve, intermediário e grave. Então, tem uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase mais grave. Nessa fase inicial, os lapsos de memória recente, como eu falei, mudança do comportamento, é muito comum o vozinho ficar ciumento demais, a vozinha ficar ciumenta, mas é um ciúme infundado. Tá certo? Então, é um traço de comportamento que a gente percebe. O senso de direção comprometido, então, ele se perde com muita facilidade. Uma atitude um pouco mais agressiva, dificuldade para fixar informações novas e teimosia. Né? Então, é essa teimosia que tira a gente do sério. Mas aí a gente tem que tentar entender. Porque tentar entender é uma coisa difícil, mas é um ato de humanidade, né, gente? Não é fácil lidar com o paciente nessas condições, né? Isso aqui já é uma doença, ao contrário do autismo, isso aqui é progressivo. Então, tem uma fase intermediária, que é uma fase após, né? A gente tem a perda da memória mais intensificada. Esse paciente começa a reverberar ideias, então ele começa a repetir informações. O dia inteiro ele vai falando a mesma coisa, ele encasqueta com aquele tema, né? E aí ele fala. Esse indivíduo tem um estresse psicológico maior, tende a ficar depressivo, porque ele ainda tem noção de que ele está doente, ele ainda percebe que ele está doente, que ele está deteriorando, né? É mais agressivo. E ele estranha a própria casa, estranha as pessoas com as quais ele convive, ele começa a estranhar.
E, por fim, uma fase grave, onde o indivíduo já está completamente comprometido, já depende 100% de um cuidador, inclusive para as atividades comuns do dia a dia, para se alimentar, para higiene, etc. Então, aqui você já tem um comprometimento muito grave, a deglutição é comprometida, o indivíduo já fica, muitas vezes, tendencioso a usar sonda para se alimentar, tá certo? Então, aí as pessoas perguntam assim, mas tem como a gente evitar? Tem, desde que você tenha uma vida saudável, a forma de aparecer a doença talvez seja mais tardia e talvez um comprometimento menor e uma velocidade de progressão menor também. Tá certo? Então, se a gente tem uma vida saudável, a prática regular de exercício físico é fantástica, a alimentação balanceada, noites de sono, sono regular, sono satisfatório, estimulação cognitiva. Então, muitas vezes, vem um paciente no meu consultório e eu tenho que falar para ele que ele tem algumas manifestações de comprometimento da memória. E aí eu digo para ele, olha, mas nada que você não possa melhorar. Então, você não vai para a academia desenvolver o bíceps? Você não vai para a academia desenvolver um músculo? Por que você não tenta desenvolver seu cérebro? O que você vai fazer para desenvolver o cérebro? Vai fazer palavra cruzada. Ótimo. Exercício de memória. Então, você pega o vozinho e pega aquele neto dele que é altamente competitivo. Tem que ser competitivo, você tem que desafiar. Então, o que acontece? Põe eles para jogar jogo de memória. Maravilhoso. Aquela pessoa vai se esforçar porque o neto está ganhando e ele é competitivo. Então, ele também vai bater de frente com o neto, ele infantilizou, então é realmente uma disputa entre duas crianças, e aí você consegue estimular esse idoso. Adianta, gente, você dar livro para ele ler? Jamais. Revista? Eu dou revista colorida. Não faz diferença nenhuma. Esse estímulo não faz diferença para ele. Agora, incluí-lo em todas as atividades da casa, nos passeios, nas atividades de lazer, cuidar da alimentação dele. Isso não significa que a partir de um certo momento ele nunca mais vai tomar a pinguinha dele. Não, gente. Ele não tem que sofrer, não. Você só tem que, muitas vezes, diluir aquela pinguinha que ele tomava todo dia, né? Substitui o vinho pelo suco de uva, vai ter uma hora que ele não vai perceber mais. Né? Então, algumas coisas a gente faz e a gente acaba tentando melhorar. Ele fuma, deixa ele fumar, porque já estragou o pulmão. Não tem muito mais o que fazer. Né? O não fumar é prevenção. Se ele fumou a vida inteira, agora você vai tirar o cigarro dele, ele vai se tornar uma pessoa agressiva, né? Vai se tornar uma pessoa insatisfeita, então também não adianta. Então é com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho que a gente readapta esse indivíduo à realidade nova dele, né? Então, levá-lo para as atividades de lazer é importante e tentar reduzir o máximo possível o estresse. Menino gritando em casa atrapalha muito o idoso. Muito. Então, a gente tem que ter esse cuidado. As crianças que convivem com o idoso, elas têm que ter mais respeito à condição deles. Ok. Nossa, falei um monte, né? Agora que eu vou entrar no tema. Então, agora nós vamos ver o que significa isso sob a ótica espírita. E uma percepção que a gente tem é que esses indivíduos, então existe a Associação Médico-Espírita, e essa Associação Médico-Espírita, ela tem as sedes nas capitais, principalmente. Então, aqui em Goiânia nós temos a Associação Médico-Espírita, e em todas as capitais a gente tem. E essa associação, ela se volta para o trabalho espírita dentro da medicina. E esse trabalho espírita dentro da medicina, ele é muito no entendimento. Então, a gente tenta, com a doutrina, entender algumas coisas que nem sempre a gente consegue entender na medicina. E aí, o Espiritismo muitas vezes clareia para a gente algumas coisas que a gente fala assim, nossa, eu não tinha entendido ainda. Então, a partir dos estudos desenvolvidos pela AME no Brasil, existem hipóteses com relação às causas dessas doenças. E aí a gente vai perceber
que principalmente são as nossas dívidas. As nossas dívidas que fazem com que a gente não consiga um bom desenvolvimento da nossa saúde física, talvez por não merecimento e talvez por imprudência com relação ao nosso veículo físico, né? Então, os indivíduos, por exemplo, com Alzheimer, eles têm uma rigidez muito grande de caráter, eles têm uma sensação de culpabilidade muito grande, eles têm processos obsessivos graves, eles têm depressão, sentimentos enfermiços, principalmente o ódio e a mágoa. Então, guarda muito ódio, muita mágoa. Isso vai acabar afetando o perispírito, né? Então, especialmente quando isso é mantido por longo tempo, o adoecimento do corpo físico vai acontecer. Então, quando a gente alimenta esses sentimentos negativos, a gente acaba adoecendo o nosso corpo físico. Então, a doença de Alzheimer, acima de tudo, é uma enfermidade que tem ressonância com solidão, com negatividade, com pacientes que viveram insulados em si mesmo, que compartilharam muito pouco. E aí eles acabam desenvolvendo esse tipo de patologia. Segundo a AME, a doença autismo é um auto-isolamento do espírito, também endividamento, por reiterados choques contra as leis divinas em vidas passadas. E isso acaba afetando, de alguma maneira, a formação genética do corpo, e do corpo que abriga aquele indivíduo que tem esse histórico de endividamento. E aí essa alternativa dele ser autista é uma fuga das condições que o atormentam. Então ele foge, né? Então é uma coisa comum. E aí muitas vezes a gente olha para o autista e fica assim, oh, mas será? Criança tão, né, maravilhosa, como é que uma criança... Então, para nós espíritas, a gente sabe que ali tem uma criança física, mas a gente sabe que tem um espírito milenar. Então, é esse espírito milenar que acaba adoecendo o veículo físico em que ele está naquele momento. E isso vale tanto para o autismo quanto para o Alzheimer. Por isso que eu disse que a gente ia acabar ligando as duas coisas, certo? Ok. Então, as duas coisas, elas têm um comportamento muito parecido. Então, a gente tem a situação em si, que a gente se permitiu de chamar de doença, mas lembrem-se, autismo não é doença. A gente tem um paciente, a gente tem um núcleo familiar ligado a isso, e a gente ainda tem aquelas pessoas que não têm nada a ver com a história daquela família, mas que de alguma maneira caem de paraquedas no cuidado desses indivíduos. Então, o paciente, basicamente, ele tem duas formas de viver essa situação. Ou ele vive essa situação por causa das suas dívidas encarnatórias, ou, por incrível que pareça, ele vive essa situação como missão. Essa situação do organismo dele é missionária para educar outros espíritos que convivem com ele, encarnados e desencarnados. Então, ele aceita essa condição para que haja o entendimento de um grupo familiar sobre a necessidade de se perceber as dificuldades dos outros e se atentar para que a gente tem que cuidar do nosso próximo. Então, é muito importante que a gente perceba isso, que tem essas duas condições. É lógico que as dívidas encarnatórias são muito maiores do que a nossa capacidade missionária de ter uma doença. Mas, ok, não é possível também a gente dissociar as duas coisas. Você pode aceitar as duas coisas, resgatar suas dívidas e compartilhar com os outros a melhor forma de ajudar. Certo? A família também tem suas dívidas encarnatórias, os seus vínculos, né? As famílias são basicamente formadas por vínculos de dívida e a necessidade de resgate. Então, não seria diferente, né? Então, a família, ela está nesse contexto
por conta da necessidade, juntamente com o paciente, de trabalhar isso. E o cuidador? O cuidador, muitas vezes, está se aperfeiçoando moralmente para continuar essa jornada de ajuda ao próximo. Então, o cuidador também tem uma participação muito grande. A gente fala, não é fácil você limpar uma pessoa que não é aparentada com você. Não é fácil trocar uma fralda, né? No entanto, os cuidadores fazem isso. Muitos deles fazem só, único e exclusivamente por dinheiro. Mas eu não sei se vocês já perceberam, a gente que convive muito com o cuidador, o nível de afetividade que eles desenvolvem. E esse nível de afetividade está transformando aquele indivíduo num indivíduo melhor. Então, isso é muito importante. Ser um cuidador é um grande desafio. Então, é uma coisa que a gente entende no Espiritismo, que a gente aceita essa missão, e realmente essa missão faz muito bem para a gente. Então, o autista, aí a gente fala bem assim, como é que nós vamos resolver então? Nós vimos que o tratamento do autismo é um tratamento multidisciplinar, nós vimos que o tratamento do Alzheimer é um tratamento também multidisciplinar, porque vários profissionais estarão envolvidos. E na casa espírita, como que é? Então, o tratamento do autista e do paciente demenciado também é multi-espiritual. Ele é multidisciplinar dentro do espiritismo. Porque o que a gente precisa saber? Tem um certo terapeuta, que eu não vou contar quem é aqui, que me ajudou nessa palestra. Então, o Ney é um palestrante, viu, gente? Espírita, maravilhoso. E ele é um grande, maravilhoso amigo que eu amo. E ele me ajuda nas palestras e eu tenho só gratidão por ele. Então, o Ney falou ontem uma coisa para mim que eu achei muito legal, que ele disse que o autista, ele vive tentando sair do corpo. Então, ele vive tentando sair do corpo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer ele de volta. Como que a gente faz isso dentro do centro espírita, né? Então, ele é uma criança desconectada, às vezes até um adulto, porque o autismo chega à idade adulta. Então, é uma criança desconectada, vamos buscar conectar. Como é que a gente conecta, né? Então, eu vi um caso que o Divaldo colocou, que eu achei muito interessante, que o indivíduo autista usualmente é um suicida. A dívida dele é principalmente com relação ao suicídio. Então, ele é um suicida. Daí, quando ele é um suicida, ele é uma pessoa que acabou sendo imprevidente. Agora, ele pode ser um suicida pelas dificuldades dele, mas ele também pode ser um suicida motivado pelas dificuldades do outro em percebê-lo. Então, o Divaldo coloca um exemplo muito interessante num videozinho que ele tem na internet, que há muito tempo atrás, por exemplo, um casal que tinha uma pessoa da pele branca e uma pessoa da pele negra, teriam dificuldade para se casar. Por quê? Os pais não tolerariam esse casamento. Né? Então, lá no videozinho do Divaldo, ele coloca o casal, né, a moça negra, o rapaz branco, e os pais intolerantes a este casamento. Então, para o rapaz que não conseguiu se casar com a moça negra, o que acontece? Ele sente um desespero muito grande e acaba se suicidando. Então, acabou que ele fez um suicídio por questões que talvez não fossem deles, mas que acabaram sendo motivados pela intolerância de outras pessoas. Ele não teve maturidade para enfrentar o problema, mas, ao mesmo tempo, a intolerância não era dele, a intolerância era do outro. Então, esse triângulo amoroso, né, ou até esse contexto um pouco maior, né, de um rapaz e uma moça que não conseguiram se amar, e os pais que provocaram essa intolerância, e aí você vem com esse núcleo todinho de novo, e com um desafio também. E aí o desafio pode ser a doença, autismo, para que esse grupo se dê uma nova oportunidade de viver uma situação em que eles aprendam a se amar, porque eles faliram, né? Eles falharam numa outra encarnação prévia. Então, o autista normalmente é um suicida e um envolvimento coletivo acontece
e a gente acaba tendo que pensar em como trazer esse indivíduo de volta. Não só para o autista, como para o Alzheimer, para o demenciado em geral, o que nós precisamos aprender é a exercer o amor infinito e incondicional. Então, aprender com os nossos comportamentos, que somos tidos teoricamente como os saudáveis da família, né, aqueles que não estão adoecidos, então que nós tenhamos essa lucidez de perceber que a atitude é muito mais nossa, porque eles são mais dependentes. Então, eles dependem da nossa melhor atitude. Eles dependem da nossa iniciativa com relação a melhorar a vida deles e a dar a eles dignidade para viver com essas condições, né? Então, é comum a gente ter inversão de papéis, né, no indivíduo com quadro demencial, e a mãe passa a ser filha. Quem vive isso, ou quem viveu isso, sabe entender o que eu estou falando. Né? E aí você passa a cuidar. E isso na cabeça de quem cuida também não é fácil, não. Porque, de repente, você passou a sua vida inteira confiando num porto seguro. E agora o porto seguro não é mais seu porto seguro, mas você agora é o porto seguro dele. Né? Então, essa inversão de papéis tem que ser muito bem compreendida quando a gente atua com indivíduos que passam a depender da gente. Então, isso é super importante, fundamental. E uma oportunidade ímpar de exercer o amor, né? Uma oportunidade ímpar da gente se aprimorar espiritualmente e emocionalmente. E, então, o que a gente tem que fazer? Tem um tutorial? Não. Mas tem algumas coisas chaves? Tem. Sensibilidade e tolerância. Como eu disse, passemos a responder o porquê e o quem é esse, quem é você, com mais tranquilidade. O autista vai perguntar por quê e o Alzheimer vai perguntar quem é você, né? Então a gente vai responder isso com mais tranquilidade, sendo mais tolerantes. Acolher e incluir. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, né? Sempre. Acolher e incluir. Resignar. A resignação é super importante. Você não é pior do que ninguém, porque em casa você divide o espaço com alguém que tem um transtorno, com uma necessidade especial. Você não é pior que ninguém, você não é um azarado do mundo, você não é ninguém que seja uma pessoa que não tenha um privilégio de conviver com uma pessoa saudável. Não, você é um ser humano para quem Deus confiou um espírito que precisa dos seus cuidados. Então você é um privilegiado de poder conviver com um desafio diário de aprendizado. Tá certo? Respeita os limites, tanto dos autistas quanto dos demenciados. Eles estabelecem esses limites bem precocemente na doença e nós temos que aprender a identificar e respeitar esses limites. No centro espírita, nos resta fazer prece e passes, que é uma coisa que a gente faz muito bem, e isso ajuda sobremaneira esses indivíduos, né? O atendimento fraterno desse indivíduo que te procura, mas principalmente o atendimento fraterno da família que convive com essa diferença, né? E o esclarecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando juntos para que a gente possa aprender. Então, do ponto de vista espiritual, é o que nós podemos fazer, e se a gente conseguir fazer pelo menos um desses itens, a gente já deu um salto quântico no nosso processo evolutivo. Ok? Muito obrigada pelo convite, espero que eu tenha esclarecido vocês.